Tá bom. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom nós estamos aqui nessa noite tão abençoada, né? Quero agradecer publicamente ao pastor pela oportunidade, né, de ter aberto a igreja dele, né, para eu poder estar aqui ministrando ontem à noite. Hoje nós estaremos fazendo aí esse treinamento. E eu estou muito feliz. Alguns irmãos já me conhecem, outros não, né? Mas eu sou da cidade de Joinville, Santa Catarina, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missão, né? Que é a mesma dos amados irmãos. Exerço lá a função de pastor, né? Estamos servindo a Deus lá na nossa cidade, como os irmãos também fazem aqui. E sempre é uma honra quando eu tenho a oportunidade de estar, né, em outra cidade, falando daquilo que eu acredito que os irmãos também amam, que é o ministério com crianças. Amém? Nós vamos estar falando sobre um seminário. Irmão, me ajuda lá, né? O seminário que a gente propôs para os amados irmãos é o seminário Discipuladores de Crianças, né? Esse é o seminário. Já vou dizer para os irmãos que esse seminário ele tem assim, uma duração, né, quando a gente faz, de mais ou menos umas 6 horas. Né? Então, nós vamos conversar aqui durante 2 horas, né, dividindo um pouco de conhecimento, talvez algumas coisas que eu vou falar seja já de conhecimento dos irmãos, né? Mas a gente vai dividir aquilo que Deus tem gerado no nosso coração e, com certeza, vai ser um momento de bastante crescimento, né, daquilo que nós precisamos. Bom, como que surgiu esta minha paixão pelo discipulado? Primeiramente, a minha igreja, onde eu sou membro, ela respira discipulado. A gente diz lá na nossa igreja que o discipulado é o coração da igreja. Então, nós temos, né, todo esse comprometimento com o discipulado. Só que sempre era aquele discipulado voltado para os adultos. A nossa igreja ela tinha aquela visão de que o discipulado era somente uma preparação para o batismo para novos convertidos. Quando os novos convertidos vinham à igreja, né, então a equipe ali se aproximava e fazia o discipulado, queriam 13 lições para estar apto para descer, né, as águas do batismo. Então, o discipulado ele estava muito focado nesse contexto, novos convertidos e discipulado. E nós fomos entendendo que o discipulado ele não é somente uma preparação para o batismo, que é fundamental, né, no processo do novo convertido. Mas nós fomos entendendo que o discipulado, na verdade, é a razão, é a missão e deveria ser o DNA de toda a igreja. Porque quando nós lemos a Bíblia, o próprio Jesus falou, né? Ide fazer discípulos, né? Ele não falou de fazer congresso, de fazer festividade, de fazer isso, aquilo, outro. Ele falou, ide e fazer discípulos. Esse ir e fazer discípulos, quando nós lemos ali, que é a comissão da igreja, né, não está dizendo que ir de fazer discípulos adultos, ou ir de fazer discípulos, né, jovens. Não. Ali nós entendemos que o ato de fazer discípulo engloba todas as faixas etárias, e entre essas faixas etárias, nós entendemos que está também incluído as crianças. Quando nós começamos a trabalhar com discipulado, e entender a importância de discipular as crianças, houve grandes pontos de interrogação. Né? Eu sou de uma igreja, onde só na convenção onde eu faço parte, tem quase 3.000 pastores, né? Então, havia muito esse questionamento. Por que vamos discipular crianças se elas não podem descer as águas do batismo? Né? Dentro da nossa visão denominacional, então, a gente entende que há uma idade, né, tal, para que houvesse esse compromisso. Então, por que vamos fazer discipulado se as crianças elas não podem, dentro da nossa visão denominacional, serem batizadas? Então, o que justificaria o ato de discipular crianças? E daí nós fomos entendendo, né? E diante de todo esse questionamento, Deus me deu, né, a oportunidade de escrever um livro.
Discipulado Infantil, Teologia e Prática, aonde eu fundamento de forma bíblica o que é o discipulado infantil, né? Então, por isso que é teologia e prática. E todo esse mergulho no estudo das Escrituras, né, o estudo teológico, foi só para responder esses grandes pontos de interrogação da nossa, digamos, da nossa igreja, né? Porque esse modismo, esta moda agora de discipular crianças. E diante de tudo isso, pode colocar o próximo. Vem essa pergunta: por que as crianças devem ser discipuladas? Primeira coisa que nós devemos entender é que todo ministério com criança que negligencia a missão de gerar discípulos está completamente fora da verdadeira vontade de Deus. Isso é algo muito claro quando nós lemos a Bíblia. Mas, infelizmente, mais de 95% dos ministérios com crianças das igrejas, né, evangélicas no Brasil não possuem nenhuma metodologia sistemática, intencional, né, levando a criança a entender que ela não é um discípulo em espera, mas que ela é um discípulo em treinamento. E, às vezes, nós estamos muito focados naquilo que nós já desenvolvemos há muitos anos, né? E nós temos dificuldade de entender, né, que há realmente uma necessidade de mudarmos a nossa abordagem em relação àquilo que nós desenvolvemos dentro das nossas igrejas. Eu sempre falo que uma agenda cheia de atividades não significa senso de propósito. Tu pode ter, por exemplo, uma agenda cheia de atividades dentro do ministério infantil da sua igreja e chegar no final do ano cansada ou cansado, frustrada ou frustrado, porque não alcançou o verdadeiro propósito, né, de Deus em relação ao ministério com crianças. Então, é uma necessidade de nós entendermos. Dentro dos propósitos de Deus para todo o ministério, nós entendemos que são 5. Né? Deus espera que todo o ministério evangelize, discipule, pastoreie, treine e envia. São os 5 propósitos de todo o ministério. Todo o ministério. Aí eu falo ministério de jovens, ministério de mulheres, ministério de homens, crianças, adolescentes, né? Que na nossa igreja a gente trabalha de forma departamental, mas, né, nós devemos entender que todo o departamento deve produzir de forma muito prática esses 5 propósitos: a evangelização, o discipulado, o pastoreio, o treinamento e o envio. E aí nós vamos falar mais especificamente nessa capacitação sobre o discipulado. E por que as crianças devem ser discipuladas? Coloca o próximo. Primeiro, por causa do ataque do inimigo na desconstrução da fé das nossas crianças e adolescentes. Né? Só aqui, gente, havia uma necessidade de mergulharmos de forma muito profunda, né? O que seria uma desconstrução da fé? Por que nós usamos esse termo? Primeiramente, porque nós entendemos, e quem está na linha de frente no ministério com crianças sabe que sim, há uma guerra espiritual sendo travada. Ministério infantil não é, não foi e nunca vai ser um parque de diversões. É colorido, é lúdico, né? Tem recurso pedagógico, tem EVA com glitter, né? Coisa linda, é tudo muito lindo, mas não é um parque de diversões. Ministério infantil não é, não foi, jamais vai ser um parque de diversões. Ele tem se transformado num campo de guerra, um campo de batalha. E há uma necessidade de nós abrirmos os nossos olhos espirituais para o exercício do ministério com crianças. Porque, às vezes, nós estamos tão preocupados no pedagógico, tão preocupados em que recurso eu vou usar, que roupa eu vou vestir, que música que eu vou cantar. A gente está, às vezes, tão preocupados, né, com esta visão do tão pedagogicamente correto, que às vezes a gente esquece que o maior recurso que Deus quer usar não é uma folha de EVA, não. O maior recurso que Deus quer usar é a minha vida e a sua vida.
há uma necessidade de um abrir espiritual hoje em relação ao ministério com crianças, né? Porque sim, há um ataque espiritual sendo né, que acontece, esse ataque espiritual. A igreja, muitas vezes, tem uma dificuldade de entender a espiritualidade da criança. E, às vezes, coloca a criança num estado de espera, né? Eu até escrevi um livro, A Síndrome de Stand-by no Ministério com Criança, uma realidade que precisa ser combatida. E é uma grande verdade. A igreja, ela coloca a criança num estado de espera. Ah, é só a criança. Em alguns lugares nem oferta, nem dizima, só dá prejuízo, só dá gasto. Ah, nem vamos investir muito, né, na criança, porque são só criança, e coloca a criança num estado de espera. Mas o inimigo não espera que a criança cresça para depois atacar ela espiritualmente, não. Ela sabe que quanto mais a fé de uma criança for desconstruída, mais prejuízo nós teremos para o reino de Deus. Por isso, há uma necessidade hoje de que Deus levante líderes que entendam essa guerra espiritual e entendam que há, sim, né, uma guerra sendo travada, mas que Deus está levantando um exército para guerrear esta guerra. E eu faço parte desse exército. Amém? Então, o que seria, né, esse ataque espiritual na desconstrução da fé? A palavra desconstrução, ela é bem clara de ser entendida, né? O que é desconstruir algo? Seria deixar em ruínas aquilo que está construído. Isso é desconstrução. Tem algo que está construído, então para desconstruir, eu preciso deixar em ruínas aquilo que está sendo construído. Então, a desconstrução muitas vezes, deixar em ruína aquilo que a família, a igreja, o ministério infantil busca construir. Agora, o que seria uma desconstrução de fé? Quando alguém pergunta assim para mim, Jean, qual é a sua religião? Eles querem saber qual é a minha fé, né? Daí eu vou dizer, eu sou evangélico. Ok, mas na verdade eu tinha que responder assim, qual é a minha fé? A minha fé, eu sou um cristão, eu sou evangélico e eu sou pentecostal. Esta é a minha fé. Esta é a minha declaração naquilo que eu acredito. Mas olha que interessante. Essa minha declaração, ela vem carregada de doutrina bíblica. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu sou um cristão se não acredito em Cristo. Eu só sou cristão porque eu creio em Cristo. Mas quando eu digo que eu sou um cristão, eu não estou acreditando somente em Cristo como meu Salvador e Senhor, né? Cristo como, né, ali, o processo para alcançar a salvação. Não, não é só isso. Quando eu digo que eu sou um cristão, eu estou declarando na pré-existência de Jesus. Eu estou declarando que eu creio que Jesus é Deus. Eu estou declarando na encarnação de Jesus. Eu estou declarando que eu creio no nascimento de Jesus sem pecado. Eu estou declarando que acredito de forma convicta no ministério de Jesus. Eu estou declarando que eu creio na morte de Jesus, mas não para por aí. Eu também creio na ressurreição de Jesus. Eu creio na ascensão de Jesus. E continuo crendo que Jesus vai voltar. Amém? É a totalidade da doutrina de Cristo. Quando eu digo que eu sou evangélico, é porque eu creio nas boas novas da salvação. Eu creio que a salvação é somente através de Jesus. E não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. E quando eu digo que eu sou pentecostal, é porque eu creio nas evidências dos dons do Espírito Santo na atualidade. Eu continuo ainda crendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, usa alguém em profecia. Eu ainda acredito no mover, né, dos dons na igreja. Enfim, eu acredito que o mover do Espírito Santo é para a atualidade. Amém? Só que não para por aí. Porque a fé cristã, ela tem mais de 70 doutrinas.
né? E o que é uma doutrina bíblica? É aquilo que está dentro do texto, que gera um contexto e que tem uma fundamentação de mais de 10 versículos bíblicos que eu posso, então, linkar para formar uma doutrina. Então, o cristianismo, ele tem mais de 70 doutrinas. Agora, dentro dessas 70 doutrinas, se assim nós podemos dizer, tem as doutrinas fundamentais da nossa fé. E como é que eu entendo essas questões de doutrinas fundamentais da nossa fé? É como se fosse um grande armário, né? Isso é a teologia, um grande armário, e as gavetas são as partes dessa teologia. Então, dentro desse grande armário, existem as doutrinas fundamentais da nossa fé, que é quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina das coisas que ainda estão por acontecer, que é a escatologia bíblica. Então, as doutrinas. E olha que interessante, tudo que uma criança aprende até 9 anos de idade é determinante para o seu posicionamento em todas as outras fases da vida. Então, quando nós falamos de construção de fé, é aquilo que nós ensinamos para a criança, que dá fundamentação para a sua fé. E daí, quando há uma desconstrução, de que maneira ocorre? Né? É quando há uma semeadura de que a criança começa a ser bombardeada, né, com aquilo que está contrário aos ensinos que ela recebe na igreja. De uma forma bem resumida. Hoje existem 3 influências, né, que esta geração de crianças e adolescentes estão sofrendo. 3 influências. É o humanismo, o hedoísmo, né? E daí nós temos o relativismo. São 3 influências. Vamos lá. O hedoísmo. Busque o prazer de qualquer jeito. Então, aquilo que te dá prazer, você faça. Você não pode ser reprimido, você não pode receber ordens, você não pode estar sobre um jugo, você tem que ser livre. Faça aquilo que te dá prazer. O humanismo você é o centro. Deus te criou para vencer, Deus te criou para prosperar, Deus te criou para alcançar, né? E o relativismo o cristianismo não é uma verdade. O cristianismo é uma das verdades. Como o islamismo como o espiritismo como o budismo Então, o cristianismo é só uma das verdades. E de que maneira se processa essa desconstrução? Né? Através da mídia, dos jogos eletrônicos, da internet, das influências através da literatura, de todos os meios de influência da construção de um ser social como família, escola, comunidade de fé, né? E o que mais, às vezes, o meu coração chora é porque, infelizmente, há crianças hoje, filhos de crentes, que são discipulados pelos youtubers da vida. Homens e mulheres que não têm compromisso nenhum com Deus estão ditando regra, maneira de se comportar, maneira de se posicionar diante das coisas que nós, como igreja, defendemos como sendo a verdade. Como que, né, num contexto assim, geral, qual é o prejuízo da falta de sensibilidade de entender esse processo de construção e desconstrução de fé? De uma forma muito clara, 63% a 67% das crianças que nascem lá cristão frequentam a igreja, participam do ministério infantil, rejeitam a fé cristã ao completar entre 13 e 17 anos. 63% a 67% de crianças que nasceram em lar cristão ou num ambiente de comunidade de fé, rejeitam a mesma fé cristã ao completar a idade dos 13 aos 17 anos. Não sei aqui, mas lá na minha cidade, a porta da evasão na adolescência nas nossas igrejas é assustadora. É assustadora, né? Porque não há uma conexão. E por que isso acontece? A fé, ela se materializa, ou a desconstrução da fé, se materializa na fase da falsa autonomia, mas ela foi construída na infância.
né? E por que se materializa na falsa autonomia? E nós não percebemos? Porque na infância, mesmo nós que somos do ministério com criança, às vezes não temos uma visão ou uma mentalidade discipuladora. Uma grande porcentagem dos ministros de criança, a única preocupação deles é a aula que eles têm que ministrar uma vez por mês na escala que eles recebem. É a síndrome das escalas. Então, há muitas pessoas que acham que o ministério infantil está condicionado somente eu ministro uma aula na escola bíblica dominical de 3 em 3 meses. Né? E muitas vezes, nós, infelizmente, não temos uma ação discipuladora no ministério com criança. Nós não, na verdade, gente, vamos ser bem sinceros, nós não temos a prática de pastoreio no ministério com criança. Eu defendo que toda igreja deveria ter um gabinete pastoral infanto-juvenil, onde as crianças e adolescentes eram, sim, ouvidos e percebidos, e oportunizar momentos de escuta. Por quê? Porque, às vezes, está gerando tanta informação que deforma, eles têm acesso a tanta informação, eles têm acesso a tantas questões, mas que quando chegam na igreja, a nossa única preocupação é contar a historinha da Arca de Noé e dar uma folhinha para eles pintarem. Né? E a gente já ficou olhando, vai dar 9 horas, já vai terminar o culto infantil. E a gente, às vezes, não oportuniza e não entende, né, todo esse processo que estou falando de desconstrução de fé. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de professores que tenham o coração de Jesus e que entendam que há uma necessidade de se posicionar, né, e, né, que nós possamos nos levantar para defender toda essa desconstrução de fé que está acontecendo nas nossas crianças. Por isso que é a importância do discipulado. Agora pode colocar o próximo. Por que as crianças devem ser discipuladas? Por causa dessa síndrome, crianças igrejadas. Quem aqui já ouviu o que é crianças igrejadas? Levante a mão. Quem nunca ouviu esse termo, levante a mão. Olha aí, como é importante falar sobre isso. Ah, mas o que é uma criança igrejada? É uma síndrome, isso acontece. Tá? E aí eu vou, de forma muito resumida, explicar o que é. Bom, não tem uma Bíblia para adulto e uma Bíblia para criança. Não tem uma verdade bíblica para adulto e outra verdade bíblica para criança. Não tem uma doutrina bíblica para adulto, outra doutrina bíblica para adolescente, outra doutrina bíblica para jovem, não. O que é doutrina bíblica para qualquer faixa etária, para qualquer pessoa. Então, por exemplo, como que nós entendemos a doutrina da igreja? Que dentro da teologia sistemática é eclesiologia, doutrina da igreja, o estudo da igreja, sua missão e função, né? A definição de igreja é todos aqueles que são chamados de fora para dentro, né? São todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus e reconheceram Jesus como Salvador, Senhor, né? E que diante da nossa linguagem evangélica ele aceitou Jesus. A partir do momento que uma pessoa aceita a Jesus, algumas coisas acontecem. Né, biblicamente falando. Quando a pessoa aceita Jesus, os seus pecados são perdoados. Concorda comigo? Seu nome é escrito no livro da vida, amém? Eu era criatura de Deus, agora eu sou filho de Deus. Porque eu aceitei Jesus, quem é que veio morar no meu coração? O Espírito Santo, Deus. E porque o Espírito Santo veio morar dentro de mim, se faz o processo de quê? Novo nascimento, conversão, justificação, regeneração, o processo da santificação, que só vai terminar com a volta de Jesus. Amém? Tudo isso aconteceu por quê? Porque eu aceitei agir. Se uma criança, na sua fase de consciência, não aceita Jesus, ela não tem os seus pecados perdoados, ela não tem o seu nome escrito no livro da vida, ela não é filho de Deus, ela não consegue crescer espiritualmente,
E se morrer, nós já sabemos qual é o seu destino eterno. Porque não existe uma doutrina bíblica para adulto e não existe uma doutrina bíblica para criança. Então, crianças igrejadas são aquelas crianças que vêm à igreja, estão aqui conosco, já não estão mais na fase da inocência, mas sim na fase da consciência, mas que, infelizmente, por falta de discipulado, e aí não é só o discipulado da igreja, mas o discipulado da família, de casa, do pai, da mãe, porque a fé, ela começa a ser construída não é na igreja, a fé ela começa a ser construída dentro de casa, é dentro da casa, da família, né? Então, a falta de discipulado gera o quê? Gera crianças igrejadas, que é crianças religiosas. Elas estão aqui, participando dos cultos, participando de todas as atividades, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. Ainda não se converteram. Ainda não nasceram de novo. São crianças religiosas. E há muitas crianças que conhecem a igreja do Senhor, mas não conhecem o Senhor da igreja. E o discipulado, ele vai gerando esse conhecimento. Gente, eu estou escrevendo um livro que eu falo sobre essa questão. Há uma necessidade de nós, ministros de criança, entender verdadeiramente a profundidade do nosso ministério. E as crianças, elas merecem, sim, um evangelho não camuflado, adulterado e infantilizado, não. Nós precisamos saturar as nossas reuniões de palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai gerar transformação. É a palavra de Deus que vai gerar na criança o confronto, a necessidade de ela ser conduzida a ter um encontro com Jesus. A minha maior missão como ministro de criança, ou a minha maior missão como pai, não é gerar um filho religioso. A minha maior missão não é gerar um assembleiano. E olha que eu amo a minha igreja. Mas a minha maior missão é gerar um discípulo de Jesus. A maior missão é gerar uma criança que diz, eu sou um discípulo de Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive e provei do novo nascimento. Então, se eu não trabalho discipulado, eu gero crianças igrejadas. Pode colocar o próximo. Qual uma outra síndrome, né, que acontece? O próximo. Próximo slide. Apostasia infantil. É uma outra coisa que acontece muito dentro, né, da falta de trabalhar o discipulado. Gente, o que é uma apostasia? A apostasia é o abandono voluntário de uma fé. Isso é apostasia. Quando a gente diz assim, ó, ele se apostatou da fé. A apostasia é o abandono voluntário de uma fé. Quando eu digo apostasia infantil, eu estou falando o abandono voluntário da fé ainda na infância. Daí você pode dizer, mas será que isso acontece? Comece a escutar as suas crianças. Comece a oportunizar momentos de escuta, de pastoreio e de discipulado. Hoje nós estamos ensinando uma geração que não crê na mesma intensidade do que nós acreditamos. Hoje nós estamos pastoreando e discipulando uma geração com grandes pontos de interrogação. E às vezes, meus irmãos, e às vezes eu falo para os pais, né? Porque às vezes tem pais que dizem assim para mim, nossa, quando completou certa idade, ele não quis mais saber de vir à igreja. Eu falei assim, olha, é muito fácil trazer uma criança que tem 2 anos para a igreja. É muito fácil trazer uma criança que tem 3 anos para a igreja. É muito fácil trazer uma criança que tem 5 anos para a igreja, ela não tem autonomia nenhuma. Agora, quando o seu filho está maior do que você, porque o meu tem 1,80 m, né? Olha assim para ele. Quando o teu filho está maior do que você, se o reino de Deus não foi plantado no coração dele na infância, vai ser muito difícil, né? Então, há muitas crianças que já se apostataram da fé ainda na infância. Não tem prazer de estar aqui. Né? E a gente que é do Ministério Infantil, quando a gente vai lecionar uma aula,
A gente percebe que há filhos de crentes que não conseguem nem verbalizar uma oração, porque não tem essa prática. A gente observa que tem filhos de crentes que, se tivesse a oportunidade e a autonomia, esse seria o lugar aonde eles não gostariam mais de pisar os pés. A gente sabe que a gente, quando vai lecionar uma aula, a gente tem que, né, a gente está trabalhando com crianças que, infelizmente, em alguns casos, já se apostataram da fé, né? Então, isso é uma das síndromes que acontece na falta de discipulado. Por que nós devemos discipular as crianças? Por causa do ataque espiritual na desconstrução da fé, por causa, né, das crianças igrejadas, da apostasia infantil, mas por causa de uma outra questão. Pode passar o próximo. Por causa do abandono da cosmovisão cristã. Para mim, esse é o grande problema. Para mim, é um dos problemas mais profundos que devem ser tratados de uma forma muito urgente. O que seria uma cosmovisão? Né? Cosmovisão é cosmo, universo. Visão, a maneira como eu enxergo as coisas. Né? Então, uma cosmovisão é o centro de uma visão. De uma forma bem clara, né? Bem simples. É o óculos que eu uso para enxergar as coisas. Então, uma cosmovisão cristã é: eu uso o óculos da palavra para eu enxergar certas situações. Por exemplo, por que eu sou contra o aborto? Porque a maneira como eu olho essa situação, eu não olho pelos óculos do problema social, eu não olho pelos óculos, né, das pessoas que têm menos condições ou não. Eu não olho pelos óculos, né, do liberalismo. Eu não olho pelos óculos, né, das influências pós-modernas. Não. Eu sou contra o aborto, porque a maneira como eu enxergo essa situação é através do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Isso é cosmovisão bíblica cristã. Então, o que está acontecendo? As nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas. Não, não é bem assim. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Né? Principalmente através dos conteúdos que elas têm acesso na internet. Uma criança hoje brasileira só perde por uma criança americana em horas de conexão na internet. São mais de 3 horas e 20 minutos diariamente que uma criança hoje fica conectada na internet. E daí nós seríamos muito inocentes e teríamos uma visão muito romântica se achar que uma criança que fica 3 horas e 20 minutos na internet só navega por conteúdo cristão. Que ajuda a orar, que ajuda a ler a Bíblia, que ajuda a falar das coisas de Deus. Não, gente. Mais de 90% do conteúdo que as nossas crianças estão tendo acesso hoje na internet são conteúdos de desconstrução de fé, de abandono de cosmovisão bíblica em relação às situações. Então, quando eu falo que as crianças não creem na mesma intensidade que nós acreditamos, é por quê? Porque elas estão sendo bombardeadas semanalmente com assuntos que estão completamente, né, ou que são completamente contrários àquilo que nós ensinamos. Então, toda semana, a criança está sendo bombardeada com questões de desconstrução. E daí eu não falo somente da desconstrução da fé. Eu podia falar de todas as outras desconstruções, de identidade, de gênero, de família, né, da construção do ser como social da criança. Então, há todas as desconstruções, né, que acontecem. Então, toda semana, a criança está sendo bombardeada. Daí ela vem domingo à noite, na igreja, e o ministério infantil da igreja não tem uma visão discipuladora, de formação de fé. Daí vem para contar uma historinha, e chega, hoje nós vamos contar a historinha da Arca de Noé. De novo. Outra vez. De novo. Né? Então, há uma necessidade de entendermos
que hoje precisamos trocar. Eu falo que é trocar o chip, né? Trocar a nossa atitude em relação ao ministério com crianças. Porque, amados, há 3 lugares de formação do indivíduo, que eu falei no começo. A escola, a família, a escola e a igreja. A família é a verdadeira responsável pela formação do conhecimento de Deus. Mas nós sabemos que hoje a família está falhando, e falhando muito. E que eu entendo que o pouco do que as crianças estão aprendendo sobre Deus, não é mais na família, infelizmente. O pouco do que as crianças estão aprendendo sobre Deus, ou muito do que as crianças estão aprendendo sobre Deus, é na igreja. É através da minha vida, e é através da sua vida. Né? A família está falhando, e Deus está levantando a igreja. Imagine, diante de todos esses ataques espirituais que eu estou falando, né, e a negligência da família, imagine se não houvesse ministério infantil nas nossas igrejas. Imagine se não tivesse homens e mulheres chamados por Deus, né, para ministrar na vida das crianças. O prejuízo ia ser muito maior. Por isso que o inimigo, né, ele deseja que a gente fique perdendo tempo. A gente fique, né, sem um senso de propósito correto, sem a intencionalidade correta. Quando alguém pergunta assim para mim, mas no meu tempo, as crianças ficavam tudo junto na igreja, e todo mundo cresceu, né, e não teve problema nenhum. Eu falei, nossa, mas os tempos mudaram. As crianças não são mais as mesmas do que 5 anos atrás, concorda comigo? As crianças mudaram, e mudaram de uma forma muito assustadora. As gerações mudaram, né? Então, a gente sabe que há uma necessidade de uma intervenção mais direta. Mas nós também precisamos entender que só o ministério com crianças da igreja tem um propósito. Existe um senso de propósito. Quando alguém pergunta assim para mim, justifique o ministério infantil da sua igreja numa frase. Se alguém perguntasse para vocês assim, justifique a existência do ministério infantil da sua igreja em uma frase, qual seria a sua resposta? Se alguém dissesse assim, vamos terminar com o ministério infantil, e daí tu vai se posicionar, como você defenderia, em uma frase, a existência do ministério infantil, ou ministério com crianças na sua igreja? Nós temos que ter a resposta, né? Eu até ouvi uma pregação de um pastor reformado, né, de uma igreja reformada, e que ele estava dizendo que o ministério infantil é antibíblico. Não existe na Bíblia, que toda igreja que tem um ministério infantil está completamente fora, né, as verdades da Bíblia, porque na Bíblia não existe nenhuma parte que comprove que as crianças eram tiradas do ambiente do culto e levadas para um ambiente, né, para trabalhar com elas, não, mas que quando a gente lê a Bíblia, né, em toda a Bíblia, as crianças cultuavam a Deus em família, então nós precisamos continuar nos posicionando, a nossa igreja não aceita ministério com criança, e tal, ele explicando, né, é uma linha das igrejas reformadas. E eu ouvi aquela palestra toda, e fiquei pensando, quantas pessoas pensam dessa maneira? Lógico, que há muitos ministérios com criança que era o melhor que as crianças ficassem dentro da igreja mesmo. Porque há muitos ministérios de criança que tiram a criança do ambiente do culto e vão lá para um lugar para brincar, para jogar joguinho, para pintar folhinha, para tomar suquinho, comer pipoca. Né? Há muitos ministérios de criança agindo dessa maneira. Eu fui num lugar ministrar para pais, né, porque eu amo ministrar para pais. Eu fui num lugar para ministrar para pais, e eu perguntei, onde é que estão as crianças da igreja? Daí o irmão falou, estão lá na salinha, né? E eu fui lá, bati na porta. Quando bati na porta, uma criança abre a porta, e quando a criança abre a porta, eu vejo uma criança fazendo estrelinha. Sabe o que é estrelinha, né? E daí depois outra criança fazendo estrelinha. Não espere que eu vou fazer, não vou fazer estrelinha não aqui. Vocês sabem o que é estrelinha, né? E daí outra criança fazendo estrelinha. Daí eu perguntei assim, o que vocês estão fazendo? Daí um olhou para mim e riu, campeonato de estrelinha. Daí uma adolescente saiu atrás da porta, daí eu entendi tudo. Aquela adolescente tinha sido convidada
para ficar com as crianças, né? Então aquela criança saiu atrás da porta e falou, sim, campeonato de estrelinha. E eu não era daquela igreja, não falei nada para aquela adolescente. Falei, que bom que você está cuidando das crianças e tal. Daí eu voltei e fiquei pensando, o que justificaria um campeonato de estrelinha dentro de uma sala de culto infantil? Daí eu pensei, só se ela contou a história de Abraão, na minha cabeça, só se ela contou a história de Abraão, sai da tua tenda, conte as estrelas do céu, e assim será a sua descendência. Então ela aplicou esta verdade, Deus cumpre promessas. Então cada vez que você fizer uma estrelinha, você vai declarar, Deus cumpre promessas. Mas eu tenho certeza que aquela adolescente não fez nada disso. Gente, mas em quantos departamentos infantis hoje no Brasil ainda continuam esses campeonatos de estrelinha? Ainda continua, o entreter, o brincar, o passatempo. Infelizmente, em muitas igrejas, o ministério infantil nasceu de uma motivação completamente equivocada. As crianças incomodam. As crianças não deixam os adultos prestar atenção ao culto. As crianças não se... Claro, são crianças. Mas daí, precisamos tirar as crianças da igreja, porque elas incomodam os adultos. Então, vamos levar as crianças para algum lugar. Não importa o lugar. Não importa se tem estrutura, se não tem, se é um lugar onde nem tem uma iluminação, não tem nem janela, não tem nada, mas desde que as crianças não fiquem no culto incomodando os adultos. Coloca as crianças naquela sala. Não importa também quem vai estar lá com as crianças. Desde que as crianças fiquem lá numa salinha sem incomodar os adultos. Quantas igrejas ainda agem desta maneira? O que eu quero dizer para os irmãos é, Deus está desejoso em levantar líderes que entendam verdadeiramente o propósito do ministério com criança, amém? Então, quando nós levamos as crianças a um lugar específico, não é por causa do adulto. Nós não levamos as crianças para um lugar específico porque queremos deixar os pais num culto agradável, sem serem incomodados. Porque há muitos pais que acham que o ministério infantil é um depósito de guarda-volumes, né? Há muitos pais que ainda olham para o ministério infantil com a síndrome da babá, né? Eu tenho que estar no culto, alguém tem que cuidar do meu filho, porque se não tiver ninguém para cuidar do meu filho, nem no culto eu vou. Não, irmãos. Ministério infantil não é um lugar de entretenimento, ministério infantil não é um guarda-volume, ministério infantil não é um playground, ministério infantil não existe por causa dos adultos, ministério infantil existe por causa das crianças. Deus ama as crianças, Deus quer que as crianças sejam alcançadas, Deus deseja que as crianças sejam pastoreadas, Deus deseja que as crianças conheçam o Evangelho ainda na primeira infância, e Deus está levantando uma multidão de líderes que entendem esta verdade, amém? Nós não temos tempo para perder tempo, né? Então, diante de tudo isso que eu estou falando, e eu preciso ser bem intencional, porque já passou 1 hora do curso, Daí os irmãos falam, meu Deus, ele pegou esse microfone e não parou de falar 1 minuto, misericórdia, Jesus, Amém? Então vamos lá. Por que devemos discipular as crianças? Por causa do ataque espiritual, na desconstrução da fé, para que não haja crianças igrejadas, para que não haja mais apostasia infantil, para que não haja o abandono da cosmovisão cristã, E por que devemos nos preocupar no discipulado de crianças? Coloca o próximo. Vocês sabiam, irmãos, que a Federação Espírita lançou um curso de evangelização e discipulado infantil na Umbanda Espírita? É um projeto que tem a duração de 10 anos. Isso a nível mundial. A Federação Espírita lançou um projeto de discipulado e evangelização infanto-juvenil. Vocês sabiam que há lugares que nós nem podemos mais, por exemplo, fazer nenhuma atividade sábado à tarde, nem domingo de manhã, sabe por quê? As crianças estão todas no centro espírita.
é um projeto chamado, né, Encontro com Jesus. E lá nesse lugar, tem, por exemplo, assim, aulas de culinária, dança, teatro, música. São todos os sábados ou todos os domingos de manhã e tal. E daí perguntaram para o coordenador do projeto no Brasil, né, por que a Federação Espírita agora se preocupou em evangelizar e discipular crianças. Coloca o próximo. E aí eu trago a entrevista dele na íntegra, né? Ele falou assim, olha, nós agora queremos evangelizar e discipular crianças, porque nós queremos levar informações sobre ética, religião, respeito, moral, baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus. Né? No curso de discipulado, a criança vai aprender o básico da doutrina espírita, para que possa ter um conhecimento básico da sua religião. E daí ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim, nossa missão é perpetuar a próxima geração de espíritas no Brasil e no mundo. Quando eu ouvi isso, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Porque na nossa nação vai se levantar uma próxima geração de homens e mulheres cheios do conhecimento de Deus. Na nossa geração vai se levantar uma próxima geração de discípulos de Jesus. Nós não iremos perder a próxima geração. Mas eu trago isso só para os irmãos entenderem a necessidade de olharmos para o ministério infantil com uma missão de gerar discípulos. Né? Se nessa noite aqui você entender isso, que você não é chamado somente para contar uma história bíblica. Você não é chamado somente, né, para ministrar na escola bíblica dominical. Você não é chamado somente para pregar num congresso. Você não é chamado somente para fazer uma IBF. Tudo isso são estratégias para alcançar o verdadeiro propósito, que é o quê? Formar discípulos. Fazer discípulos. Gerar discípulos. Né? E há uma necessidade do Ministério com Crianças em entender essa profundidade. Né? Coloca o próximo. Daí os irmãos, né, eu tenho esta frase que eu digo, por que devemos gerar discípulos? Porque uma igreja que não leva a sério as suas crianças, em um futuro bem próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Isso é uma verdade. Eu estava participando de uma capacitação no Ministério Infantil, e Deus soprou essa frase no meu coração. Esta frase mudou, né, toda a minha atitude em relação ao ministério com crianças. Então, uma igreja que não leva a sério as suas crianças, infelizmente, em um futuro bem próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Por quê? Porque uma criança que hoje tem 10, daqui 10 vai ter 20. Uma criança que hoje tem 5, daqui 10 vai ter 15. Uma criança que hoje tem 8 anos, daqui 10 vai ter 18. Uma criança que hoje a gente vê aí correndo aí pela igreja, daqui, né, curtos 10 anos, pode ser um obreiro, pode ser um líder, pode ser alguém que vai estar no ministério de louvor. Né? Então, há uma necessidade de nós levarmos a sério. Há uma frase que eu digo, que as igrejas que não abraçam a próxima geração, infelizmente, vão ser transformadas em museu. Porque a igreja, ela vai colher daqui 10 anos, ou fruto da negligência, ou fruto do investimento. Né? E daí vocês podem pensar assim, mas isso não vai acontecer no Brasil. Gente, isso aconteceu na Europa. Eu tive recentemente na Europa, e lá eu fui numa igreja, na Inglaterra, o maior avivamento cristão, né, que varreu aquela nação. E daí eu fui na igreja desse avivalista, que promoveu, né, um grande avivamento na Inglaterra, uma igreja enorme, umas 10 dessa daqui, com uma estrutura, a coisa mais linda, e eu paguei um ingresso para visitar a igreja, porque a igreja era um museu, não era mais igreja. E aí lá eu fui lá, visitei onde o homem, né, aquele avivalista orava, o que ele tinha feito, virou só história. Uma linda história,
mas virou uma história. Por quê? Porque, infelizmente, uma geração negligenciou a próxima geração. A igreja cristã, ela está somente uma geração da sua extinção. Se hoje nós pararmos de evangelizar, discipular, ensinar crianças, a igreja cristã ela está somente uma geração da sua extinção. Por que que o diabo, ele deseja, né, que os ministros de criança desistam, abandonem, parem, não invistam na próxima geração? Porque ele sabe que se nós negligenciarmos as próximas gerações, infelizmente, as nossas igrejas se transformarão em museus. A síndrome de Juízes 2:10. Qual que é a síndrome de Juízes 2:10? E todo o povo de Deus serviu a Deus no tempo de Moisés. E todo o povo de Deus serviu a Deus no tempo de Josué. E todo o povo de Deus serviu a Deus depois de Josué. Terceira geração. A quarta geração, versículo 10. E se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. Duas coisas terríveis. Não conhecia Deus e nem tinha tido experiência com Deus. Olha que triste. Uma geração que se levanta, que não conhece a Deus e não tem experiência com Deus. E daí o que acontece? A Bíblia diz: e eles então começaram a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus, e começaram a servir outros deuses. E ali nós entendemos que começou o declínio da fé de Israel. Por quê? Porque uma geração se levantou, que não conhecia Deus e nem tinha experiência com Deus. E sabe o que é que nós entendemos quando nós percebemos essa verdade? Que nós aqui, esta geração aqui, vai se levantar e vai dizer: não, a próxima geração também vai continuar conhecendo a Deus e também vai continuar tendo experiências com Deus. Amém? Salmo 78. Para que se levante uma geração que não se esqueça de Deus. Aleluia. Esta é a verdade, ministério infantil. Nós pregamos para crianças porque queremos que a próxima geração continue lembrando de Deus. Nós pregamos para a criança porque queremos que a próxima geração continue se lembrando de Deus. Nós fizemos EBF porque queremos que a próxima geração continue conhecendo a Deus. Salmo 78, que uma geração que não se esqueça de Deus. Amém? Esse é o propósito. Então, eu defino o ministério infantil na seguinte frase: o ministério infantil de uma igreja existe para promover, juntamente com a família, o crescimento espiritual da criança. É para isso, irmãos. O ministério infantil, ele existe para evangelizar a criança, para discipular a criança, para pastorear a criança, para treinar a criança e para enviar esta criança para evangelizar outras crianças, para discipular outras crianças, e assim o nome de Deus continua sendo lembrado de geração em geração. Amém? Há uma necessidade de olharmos para o ministério infantil com uma visão geracional. E isso é muito forte. Esses dias atrás eu estive em Cuiabá, pregando lá numa conferência de pastores, e a conferência era Legado Geracional da Fé. Que eu estava dizendo que a maior herança que tu pode deixar para a próxima geração não é uma instituição, não é uma religião, não são templos, mas a maior herança que você pode deixar para uma próxima geração é o legado da fé, para que eles possam crer na mesma intensidade do que nós acreditamos. É o que nós podemos deixar para a próxima geração, né? Inculcar esta fé. E eu estava falando, né, sobre esse seminário, né? Daí depois do seminário, um senhor de mais ou menos uns 60, 70 anos veio falar comigo assim: pastor, o senhor tem um tempo para mim? Falei: tem. Daí ele começou: eu tenho uma história para contar. Algum tempo atrás, né, eu sou de Mato Grosso, na minha cidade, apareceu 2 missionárias suecas. Ele contando. E eles vieram, né, elas vieram da Suécia, com o propósito de implantar uma igreja.
E ele me contando. E elas iam nas casas das pessoas, elas eram expulsas, elas iam evangelizar os outros, elas eram apedrejadas. Elas em outro lugar, ninguém queria ouvir essas duas missionárias. Elas ficaram 1 ano na minha cidade, não ganharam ninguém para Jesus. Ele me contando. E dessas duas missionárias resolveram voltar para o país delas. Que elas tinham se equivocado, que elas não tinham sucesso na missão. Daí, antes de elas tomarem essa decisão, ele contando a história, que uma das missionárias teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de bairro, vamos alugar uma casa maior, e vamos agora começar pelas crianças. Ele contando. E daí diz que essas missionárias iam lá, convidavam as crianças para tomar um suco e comer um pedaço de bolo. Tomaram um suco e comeram um pedaço de bolo. Daí ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor sabe qual foi a primeira criança que aceitou Jesus? Bom, eu estava diante de um senhor de quase 70 anos, né? Deu assim, fiquei pensando, e daí ele reforçou. O senhor sabe qual foi a primeira criança que aceitou Jesus? Eu olhei e falei, foi o senhor? Ele assim, não, foi o meu avô. Ele contando, foi o meu avô, pastor. O meu avô foi a primeira criança que essas duas missionárias ganharam para Jesus. Mas hoje, pastor, não dá para contar nos dedos da minha mão quanto crente tem na minha família. Tem missionário na África, tem pastor, tem obreiro. A maior igreja da cidade é a igreja que essas duas missionárias implantaram. E eu falei, uau, que tremendo. Eu tenho certeza que aquelas duas missionárias não ouviram esse testemunho. Mas eu tenho muita convicção também, que quando elas chegarem lá no céu, aleluia, Jesus vai dizer assim, todas essas pessoas vocês ganharam para Jesus. E elas vão dizer, mas foi só uma criança. E Jesus vai dizer, atrás de uma criança tinha uma geração, uma geração, uma geração e uma geração. Nós não ministramos para as crianças, nós ministramos para gerações. Nós não tocamos em crianças, nós tocamos em gerações. Nós mudamos o destino geracional. Olha que interessante. Como eu queria assim, ter tempo para poder mergulhar nisso. Mas nós cremos, que o pecado visita até a 4ª geração, mas a misericórdia de Deus nos alcança até 1000 gerações. Então a gente acredita, que uma pessoa que não aceita Jesus, ela pode sim ser influenciada por espíritos familiares. Claro que eu não acredito em maldição hereditária, não é isso. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, tudo está quebrado. Mas aquela criança que nasce que o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, os tios são alcoólatras. Então ela vem nessa influência espiritual, e daí ela também está no meio social que induz ela a isso. Ela tem muito mais chance de ser o quê? Um alcoólatra. E daí você chega lá, muito simplesinha, com o seu livro sem palavra, e fala de Jesus para aquela criança. Daí você ganha aquela criança para Jesus. Aquela criança que estava induzida a ter uma vida totalmente fora da presença de Deus, aceita Jesus, se firma na igreja, casa com alguém que também serve a Jesus. Os filhos dela vão servir a Jesus, os netos dela vão servir a Jesus. Ali você então foi usada por Deus para mudar um destino eterno. É isso que precisamos entender. E há uma frase que eu sou apaixonado que diz, o professor cristão, o ministro de criança, ele carrega a eternidade enquanto prega. Ele carrega a eternidade enquanto ensina. Ele carrega a eternidade enquanto discipula, porque nós temos o maior privilégio de Deus de tocar em crianças, ministrar para as crianças e mudar o seu destino profético, amém? Esses dias atrás uma amiga minha contou que ela estava numa prática de evangelização da APEC, de um curso de APEC, e ela estava numa favela do Rio de Janeiro. E ela tinha que evangelizar as crianças, separar as equipes, e ela foi. E ela viu uma menina sentada numa quadra de futebol, e ela chegou para aquela menina com livros sem palavras e começou a falar de Jesus para ela. E começou a falar do céu.
E ela diz que quando ela mostra, né, ali aquela figura e pergunta, você quer ir para o céu? Aquela menina olhou bem para ela e disse, não, eu quero ir para o inferno. E a minha amiga não entendeu. Ela assim, tu entendeu a minha pergunta? Tu queres ir para o céu? Ela falou, não, eu quero ir para o inferno. Mas por que você quer ir para o inferno? Ela falou, você diz que o céu é um lugar maravilhoso, você diz que o céu só entra quem aceitou Jesus. O meu pai é um traficante, então ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Na casa da minha avó tem uma boca de fumo, ela também não vai para o céu, ela vai para o inferno. A minha mãe, ela é garota de programa, então ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. E eu não quero passar a eternidade toda sem eles. E daí a minha amiga explicou, mas se você aceitar Jesus, você pode levar Jesus para o seu pai, você pode levar Jesus para a sua avó, você pode levar Jesus para a sua mãe. E aquela menina falou, você pode levar Jesus para ele. Daí ela falou assim, então eu quero ir para o céu. Diz que aquela menina aceitou Jesus, né, e foi lá direcionada ao pastor, e diz que Deus fez uma grande obra em toda aquela família. O que eu quero dizer para vocês é que Deus possa abrir a nossa visão e entender que nós não ministramos para as crianças, não tocamos só em crianças, nós ministramos e tocamos em gerações, amém? Que você possa ter esse entendimento da profundidade do ministério com crianças. Vamos lá, o próximo. Mas o que é o discipulado? Gente, vocês receberam, todo mundo recebeu a apostila? Quem não recebeu, levante a mão e dá um alô aí para receber. Todo mundo recebeu? Então, se vocês perceberem, a apostila ela tem ela tem 22 páginas, né? Quase um livro. Eu não vou poder mergulhar em todo o conteúdo, visto que já são 8h15, né? Então, eu tenho 40 minutos para terminar a palestra. Então, o que eu quero incentivar os irmãos? De lerem esse material, e daí para trazer dinamismo à minha palestra, eu vou ficar focado nos slides, ok? E daí eu vou trazer coisas além da apostila, né? E eu também me coloco à disposição. Atrás da apostila tem meu número de telefone, tem meu Instagram. Na verdade, né, podem entrar em contato, se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Mas, então, nós vamos estudar o que é o discipulado. Coloca o próximo. Primeiro, vamos ver se o discipulado tem fundamentação bíblica. É claro que tem, né, irmãos? Desde o começo eu já falei. Jesus falou, ide e fazei discípulos, né? Na verdade, o gerar discípulos deve ser o DNA de toda a igreja. O discipulado é o coração da igreja. E o discipulado infantil deveria ser o coração do ministério infantil. O ministério, né, do departamento infantil. Então, coloca o próximo. Fazer discípulo não é uma chamada específica. Tem muita gente que diz assim para mim, assim, mas eu não tenho dom de ser discipulador. Eu não tenho a chamada. Isso é completamente errado. Tem gente assim, eu não tenho o dom de evangelizar. Não existe isso. Eu, se sou discípulo de Jesus, e eu acredito que os irmãos aqui também são, todos aqueles que são discípulos de Jesus, já devem ser discipuladores, né? Então, não é uma chamada específica. Eu não tenho que ficar espiritualizando, né, de uma forma mística. Ninguém disse para assim te diz o Senhor. Ou só se descer um anjo do céu. Não. Se você é um discípulo de Jesus, você já é chamado por Deus para gerar outros discípulos. Então, o discipulado é uma chamada para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Amém? Né? Então, se você é um discípulo de Jesus, Jesus te chama a gerar outros discípulos. Coloca o próximo. Mas daí, o que é o discipulado infantil? Lembra que eu falei para vocês que, no começo, quando eu comecei a falar sobre o tema, muitos amigos meus, né, perguntavam e questionavam essa questão do discipulado. Por quê? Porque eles entendiam que discipulado era só uma preparação para o batismo. E se a criança, né, não se batiza, então para que o discipulado? Daí eu fui, né, gerando esse entendimento, que o discipulado é uma ferramenta que ajuda
sim, de uma forma muito clara, ajuda na construção da fé da criança. Amém? Então, o discipulado ele é uma ferramenta que ajuda nessa construção da fé. Qual a diferença do discipulado para EBD? Qual a diferença do discipulado para teologia? Qual a diferença do discipulado para uma escola bíblica dominical? É a intencionalidade daquilo que você está gerando como um discipulador. Eu digo que é o senso de propósito. Porque no discipulado vai haver uma intencionalidade, vai haver um propósito. Você vai estar ali falando de uma forma muito intencional assuntos que vão ajudar na construção da fé da criança. Amém? Então, você vai estar falando sobre doutrinas fundamentais da fé. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o pecado, doutrina da salvação. Você vai estar trabalhando a vida devocional da criança, a vida, né, do desenvolvimento, do crescimento espiritual da criança, seu dom, talento e aptidões naturais. Tudo isso se trabalha no discipulado. Mas, coloca o próximo. Eu trouxe essa definição. Se você quiser copiar, bater uma foto e tal. O que é discipular uma criança? Discipular uma criança é prepará-la para a vida cristã. Amém? É preparar a criança para a vida cristã. A criança, ela pode desenvolver o seu estilo de vida cristã ainda na infância. Há de uma forma muito bem resumida, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus diz algo muito tremendo. Ele fala assim: nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Gente, isso é muito forte para o ministério com crianças. Esta frase de Jesus é muito forte. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Como é que nós queremos que as crianças amem a Deus sem conhecer Deus? Como que nós queremos que as crianças desenvolvam um relacionamento com Jesus sem conhecer Jesus? Como é que nós queremos que as crianças amem o Espírito Santo sem conhecer o Espírito Santo? Então, a nossa intensidade de adoração está condicionada ao nosso conhecimento, à nossa visão, né? Então, levar as crianças a conhecer, né? Ou preparar as crianças para a vida cristã. Amém? Exercitando o seu fortalecimento espiritual. Como é que se fortalece espiritualmente uma criança? Primeiro, eu devo entender que não há crescimento espiritual sem o nascimento espiritual. Aí que está a grande questão. Ah, mas eu ensino meu filho Bíblia, eu ensino ele a orar, eu ensino ele cantar, eu trago ele toda a vida para a igreja. Se ele não nasceu de novo, ele não tem condições de crescer espiritualmente. Porque não existe crescimento sem nascimento. Primeiro eu nasço e depois eu cresço. Primeiro eu preciso nascer para depois desenvolver a minha fé. Então, há uma necessidade de entendermos esse confronto, de levar a criança ao entendimento do nascer de novo, do se converter, do aceitar Jesus. E daí sim, a partir do momento em que a criança tem a sua experiência espiritual, aí eu trabalho o seu fortalecimento espiritual. Como é que uma criança cresce espiritualmente? Da mesma maneira que um adulto cresce espiritualmente. Orando, lendo a Bíblia, se consagrando e congregando. São os 4 pilares da vida devocional de qualquer cristão. Então, no discipulado, eu trabalho oração, eu trabalho conhecimento da palavra de Deus, leitura da Bíblia. No discipulado, eu levo a criança a entender o poder da consagração. E no discipulado, eu levo a criança a entender o poder de ela estar comprometida numa comunidade de fé. Amém? Então, são esses 4 pontos. E no discipulado, eu trabalho esse fortalecimento espiritual. Discipular uma criança é despertar na criança. E eu gosto desse termo, né? Despertar. Mas aí eu trabalho também o ativar, é o incentivar, né? É o estimular. A criança só cresce espiritualmente se ela for estimulada espiritualmente. Só um crescimento espiritual quando há uma ativação espiritual. Então, nós, professores e discipuladores, nós precisamos ter esse entendimento.
Eu preciso gerar esse ambiente de espiritualidade. Amém? Eu preciso gerar esse ambiente de espiritualidade. Por isso que eu falo a importância, né, da vida devocional do professor, a importância de semear na espiritualidade, a importância de vir preparado para ministrar a aula, a importância, né, de mergulhar toda a sua pedagogia, todo o seu recurso pedagógico, mergulhar toda a sua contação de história, mergulhar todo, né, ali a sua folhinha de EVA naquilo que é divino. Encharcar tudo isso com a presença do Espírito Santo de Deus. Com a profundidade da presença de Deus. Há uma necessidade, né? E eu falo que todo professor que negligencia a sua vida devocional, já é um passo para o seu fracasso ministerial. Então eu preciso ativar, né, aquilo que é espiritual, quando eu vou ministrar a aula. Quando eu vou, né, pregar para as crianças. E há uma necessidade de entendermos isso. Então a gente precisa despertar na criança. Mas esse despertar na criança não é através do meu canudo de pedagogo. Esse despertar na criança não é através da minha capacitação de contação de história. Esse despertar na criança não é através do meu recurso pedagógico bem elaborado. Tudo isso é válido. Mas o despertar da criança, a espiritualidade da criança, esse despertar é gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque tudo que é espiritual é gerado no mundo espiritual. Tudo que é espiritual é gerado em outra dimensão. Por isso que há uma necessidade dos líderes, né, pararem de guerrear nesse mundo aqui, ó, físico. Nesse mundo carnal. Nesse mundo aqui, às vezes tem muitos líderes que perdem, né, o foco, se frustram, porque ficam guerreando, ó, aqui nesse mundo humano. Ah, porque falaram mal de mim. Ah, porque não me apoiam. Ah, porque não me ajudam. Ah, porque não me valorizam. Ah, porque os pais. Ah, porque o obreiro. Ah, porque o pastor. Pare de guerrear esta guerra nesse mundo carnal, nesse mundo físico. Comece a guerrear as suas guerras no mundo espiritual. Na dimensão espiritual. E tudo que é espiritual se materializa no mundo físico. Então, há uma necessidade de entender isso, né? O despertar da criança como obra através, né, da ação do Espírito Santo. E aí, nós despertamos na criança, por meio da obra do Espírito Santo, o desejo de ser o quê? Um imitador de Cristo, gente. O discipulado é para isso. O discipulado é dizer assim, você é discípulo de Jesus. Você tem uma referência. A tua referência não é o Homem-Aranha, a tua referência não é o Super-Homem, a tua referência não é aquele youtuber lá, né, de cabelo roxo, a tua referência não é A, não é B, não é C, a tua referência é Jesus. Você precisa ser o imitador de Jesus. E aí eu levo a criança a querer seguir Jesus. Mas como é que ela vai seguir Jesus se ela não conhece quem é Jesus? Por isso a importância do discipulado. Isso é discipular uma criança. Amém? Então, o discipulado é uma ferramenta que ajuda na construção da fé da criança. Coloca o próximo. E daí, eu poderia dizer, né, que no discipulado, eu posso entender, na verdade, não somente no discipulado, mas todo o ministério de ensino da criança, nós deveríamos deixar de lado a teologia da informação e abraçar e praticar a teologia da transformação. Daí vocês não vão encontrar em livro nenhum, porque isso aí é uma definição que Deus me deu. Estou escrevendo um livro chamado O Poder do Ensino Bíblico na Transformação Espiritual da Criança, né, que eu estou trabalhando a importância de pregar a palavra para a criança, porque a palavra de Deus é que vai ativar tudo isso que eu estou falando. Então é o conhecimento que vai gerar transformação, é o conhecimento que vai gerar verdade, é o conhecimento que vai gerar posicionamento, é o conhecimento da palavra de Deus que vai levar a criança a ter condições de dizer, isso não. Né? Então a gente tem que ser portador de uma teologia de transformação. O que é uma teologia de informação? Eu vejo muitos professores de criança ainda fazendo isso. Daí você chegar lá, Pai do Senhor, crianças, olha, hoje aqui a tia ou o tio quer contar, daí leva uma folhinha, a historinha de Davi. Gente,
A criança diz assim, de novo, Davi, que foi lá, jogou uma pedra, acertou, né, no gigante, o gigante caiu, e daí diz, nossa, já sabe tudo. Claro que sabe tudo, porque eles têm muita informação. E daí há professores que vão lá, só querem contar histórias bíblicas. E o professor, que é portador de uma teologia de transformação, ele já entende que a folha, que o recurso pedagógico, que a contação de história é só uma ferramenta para ensinar uma verdade. É só uma ferramenta. E que se, depois da contação de história, meus alunos saírem de lá sem aprender nada, que tenha, né, ou que ele não tenha condições de aplicar no seu dia a dia, na segunda-feira, é porque não houve o ensino. Não houve o ensino. E se não houve o ensino, eu não tive o sucesso naquilo ao qual eu fui, né, fazer lá no discipulado, na escola bíblica, na dominical, na teologia kids, no culto infantil paralelo. Então, eu preciso entender que como é que eu promovo uma teologia de transformação. Eu não estou lá para contar uma história bíblica. Eu estou lá para ensinar uma verdade através da história bíblica. Amém? Vocês já pensaram se você congregasse numa igreja onde o pastor, todo domingo à noite, contasse uma historinha bíblica? Eu vou contar para vocês a historinha hoje. Vamos ver. Adão e Eva. Daí no próximo domingo, eu vou contar para vocês hoje a historinha da multiplicação dos pães. Hoje eu vou contar para vocês a história de Jonas. Já pensou se vocês congregassem numa igreja onde o pastor só contasse histórias bíblicas? A história bíblica, o recurso pedagógico, todas as outras estratégias são só ferramentas, componentes pedagógicos do ensino para ensinar algo. Então, como é que eu sou portador de uma teologia de transformação? Eu oro a Deus, ou dentro que já tem um currículo, eu digo, hoje, né, Deus está me impulsionando a ensinar sobre obediência. Tá, qual é o versículo bíblico que eu posso ler que fala sobre obediência? Qual é a história bíblica que eu posso contar para ensinar o princípio da obediência? E daí eu tenho que linkar aquela história que aconteceu. Eu vou contar a história da Arca de Noé, que Noé obedeceu à voz de Deus. Mas como é que eu vou linkar essa história que aconteceu lá no Antigo Testamento, no dia a dia da criança? Digo assim, como Noé obedeceu a Deus, Deus espera que nós também hoje obedecemos a Deus. E daí você linka aquela história que aconteceu lá no Antigo Testamento para o dia a dia da criança. E daí você pergunta, quantos aqui querem aprender a obedecer a Deus? Daí você ora pela criança sobre esse propósito. Termina a aula, criança aprende por repetição. Então vamos levantar a mão e vamos declarar, eu decido, obedecer a Deus, obedecer a Deus. Daí no final, você faz ali uma atividade pedagógica. Olha como a atividade pedagógica tem que estar incluída dentro do processo pedagógico do ensino. Você vai agora desenhar uma medalha e na medalha está escrito, eu decido obedecer a Deus. Então, no final da aula, todos aqueles que decidem obedecer a Deus vão ganhar uma medalha, a medalha da criança obediente. E você termina a aula ensinando sobre o quê? Obediência. Quando ela chega em casa, alguém perguntar para ela, o que você aprendeu? Eu aprendi sobre a obediência, que Deus deseja que eu seja obediente, que Deus ama quando eu obedeço. E como Noé obedeceu à voz de Deus, eu também preciso obedecer a Deus. Amém? Isso é teologia da transformação. Coloca o próximo. Vamos lá, o próximo. E daí, irmãos, coloca o próximo. Nossa, vamos lá, senão eu não vou dar tempo. Vai, pode ir. Vamos lá. Olha quanta coisa, né? Eu quero voltar ali, que isso é importante. Dentro do discipulado, antes mais um pouco. Depois eu posso mandar para vocês também, tá? Em PDF, você vai entrar em contato comigo, vai dizer, participei da conferência e tal. E daí todos esses slides aí eu vou mandar em PDF para vocês, tá bom? Fazer isso. O que as crianças precisam saber e ter? Certeza de salvação, elas precisam ser salvas. Crer na inspiração da Bíblia, na importância de ler todos os dias. As crianças precisam ser conduzidas. Coloca o próximo. A importância da oração como prática diária. O entendimento das doutrinas
básicas, a necessidade de dedicar as suas vidas a Cristo e se submeter ao seu senhorio, formando servos, coloca o próximo. Saber sobre conduta cristã e o que Deus espera delas. Precisamos ensinar e orar para que as crianças desejam ser parecidas com Cristo. 7. Ensinar as crianças a lidar com o pecado em suas vidas e como dominá-lo. 8. A importância e a necessidade de frequentar a igreja. Coloca o próximo. E daí, volta lá, só para nós, mais um. Então, mais outro. O que as crianças precisam saber e ter, na verdade, é o que você precisa desenvolver dentro do seu ministério com criança, amém? Esses são os pontos que você tem que trabalhar lá no começo do ano, e através desses pontos é que você vai desenvolver todo o seu planejamento de ação lá com as suas crianças. Então, bom, se eu entendo que as crianças precisam saber e ter certeza de salvação, então, dentro do meu planejamento, lá, dentro desse senso e propósito, eu vou ter que trabalhar pelo menos o plano da salvação. Durante um mês, eu vou estar trabalhando isso. Bom, se eu sei que dentro de todos os propósitos, as crianças precisam crer na inspiração da Bíblia e a importância de ler todos os dias, e as crianças precisam ser conduzidas, então, dentro do meu planejamento anual, eu vou ter que colocar essa prática de incentivar as crianças a levar a Bíblia, ler a Bíblia, trabalhar bibliologia com as crianças. Então, na verdade, esses pontos são, digamos assim, que norteiam todo o planejamento, ou deveriam nortear todo o planejamento de ministério infantil relevante lá na sua congregação. Amém? Coloca o próximo. A importância da oração. Então, tem que se trabalhar a oração. Um projeto pedagógico, desenvolvendo. Daí o pessoal diz assim para mim, mas será que a gente pode ensinar a oração para as crianças? Será que isso não era uma experiência pessoal? Não. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim, nos ensina a orar. Se não fosse bíblico ensinar a orar, Jesus dizia, se vira. Você vai aprender com o tempo. Mas não foi essa a resposta de Jesus, Jesus, com muita paciência, diz, olha, vocês devem aprender a orar desse jeito. Então, a prática da oração, ela pode ser ensinada. E isso deve ser trabalhado dentro do ministério com crianças. O entendimento das doutrinas básicas. Hoje em dia, se você pegar uma folha e dar para as crianças da igreja, sem colocar o nome, claro, e perguntar assim, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? O que é o arrebatamento? Doutrina da Trindade. Perguntar algumas coisas básicas da nossa fé, as crianças não sabem responder. Por quê? Porque elas não são ensinadas. Então, o entendimento das doutrinas básicas da nossa fé tem que estar dentro do nosso currículo. A necessidade de dedicar as suas vidas a Cristo e se submeter ao seu senhorio. Desde o ministério com criança, tem que ser incentivado. Você tem que aprender, identificar qual é o seu dom, qual é o seu talento dado por Deus, qual é a sua aptidão natural. Já incentivar na criança o seu comprometimento com seus dons, talentos e aptidões naturais. Tudo isso se trabalha no discipulado. Coloca o próximo. Saber sobre conduta cristã. O que Deus espera de uma menina? O que Deus espera de um menino cristão? Como é que ele tem que se posicionar na escola? Como é que ele tem que se posicionar com seus amigos? A gente tem que fazer isso. Ensinar a criança a lidar com o pecado, a importância de frequentar a igreja. Então, tudo isso se trabalha no discipulado. Amados, eu, vendo da importância do discipulado, a necessidade de discipulado, eu confesso para os irmãos que eu procurei muito tempo um material que estivesse dentro de uma visão bíblica, pentecostal, que fosse profundamente teológico, sem deixar de ser profundamente pedagógico, E eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu procurei muito, e eu não encontrava nenhum material de discipulado que respeitasse a nossa identidade pentecostal,
que respeitassem, né, digamos assim, a nossa pureza doutrinária dentro dos 16 credos da Assembleia de Deus, né, que está lá, cremos nisso, cremos nisso, cremos. E eu procurei muito e não achei. E eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus, né, disse assim, Deus, então deixa eu ser a resposta para essa necessidade. Eu quero ser a resposta para essa necessidade. E eu lembro que numa noite muito fria, né, Deus me deu, então, uma metodologia de discipulado que tem 7 meses de duração. É uma metodologia que Deus me deu. Coloca o próximo. E daí aí eu quero falar sobre o encontro das cores. O que é essa metodologia do discipulado encontro das cores? Coloca o próximo. Pode colocar o próximo. Próximo, depois nós voltamos aí. Que são 7 cores, 7 palavras-chave, 7 símbolos para ensinar doutrinas bíblicas. Então, quais são essas cores? Então, a gente trabalha com o azul, o dourado, o cinza, o vermelho, o branco e o verde. Daí vocês podem dizer, mas parece o livro sem palavras. Não é. A gente trabalhou algumas cores do livro sem palavras, porque o livro sem palavras, ele é mais focado para evangelização, né? E o discipulado encontro das cores é focado no discipulado, né? Então, só para os irmãos terem uma ideia, coloca lá o próximo. Então, são 7 cores para ensinar verdades eternas. E nós trabalhamos por etapa. Etapa 1 até a etapa 7. Cada etapa são 4 encontros. Cada cor é 4 encontros, né? Então, coloca o próximo. A cor azul. Ali está escrito criação, mas com o passar do tempo, nós mudamos a palavra criação para Deus. Então, a palavra-chave do encontro azul é Deus, né? Daí tem a memorização de versículos. A verdade bíblica para guardar no coração é, nós somos criação perfeita de Deus. Olha as aulas do encontro. Quem é Deus? A criação do mundo, a criação do homem e da mulher, imagem e semelhança de Deus. Qual é a doutrina bíblica que nós trabalhamos na cor azul? Etapa número 1. Doutrina de Deus. Amém? Vou tomar um copo d'água aqui. Doutrina de Deus. Qual é o ensino equivocado que nós refutamos? A teoria do Big Bang e a ideologia de gênero. Aqui a gente trabalha de uma forma bem intencional. Então, na etapa número 1, que é a cor azul, nós trabalhamos a doutrina de Deus. Amém? A criança passa da etapa número 1, ela vai para a etapa número 2. Qual é a etapa número 2? Coloca o próximo. A cor é dourada. A palavra-chave é eternidade. A verdade bíblica para guardar no coração é, nosso Deus preparou um lugar para passarmos a eternidade. Agora, olha as aulas dos encontros. Primeiro encontro, os sinais da volta de Jesus. Segundo encontro, o arrebatamento. Terceiro encontro, vamos estar preparados. E o quarto encontro, céu, lugar onde vamos morar. Esses são os encontros. Então, na verdade, qual é a doutrina bíblica que as crianças aprendem aqui? Escatologia bíblica Kids, que as coisas que ainda estão para acontecer. Cada encontro desse tem dinâmica, tem aula planejada, tem recursos pedagógicos, tem todo, né, um material didático que vai facilitar a aplicação desse conteúdo. Na etapa 3, nós, né, colocamos ali cor escura, mas não existe cor escura, né, gente? Então, nós tivemos que dar uma cor. E nós colocamos, então, na próxima etapa, pode apertar aí, a cor cinza. Então, a gente trabalha a cor cinza, que é o pecado, a verdade para guardar no coração, nossos pecados nos afastam de Deus. Olha as aulas dos encontros. O que é o pecado, a realidade do pecado, as obras da carne e resistindo à tentação. Então, aqui, nós trabalhamos a doutrina do pecado. Né? A gente trabalha a doutrina do pecado com as crianças. Isso é a terceira etapa, né? Já é o terceiro mês. A criança passa dos 4 encontros do terceiro mês, ela vai para o 4º mês. Qual é a cor?
cor vermelha. Palavra-chave, Jesus. Verdade para guardar no coração, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Olha as aulas. Quem é Jesus? A missão de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus e encontrando Jesus. Aqui, nós apresentamos o plano da salvação. E nesse momento, muitas, mas muitas crianças que estão no processo do discipulado aceitam a Jesus. E dessas crianças que aceitam Jesus, nós temos o encontro, né, de consolidação. O que é o encontro de consolidação? Ele é feito no mesmo momento, ou no outro dia, onde a criança é chamada para ela entender o que aconteceu com ela. Agora que você aceitou Jesus, você não precisa ficar aceitando Jesus todo o culto. Você aceitou Jesus, algumas coisas aconteceram. Daí tu explica, que é, né, o culto de consolidação. É muito lindo isso. A criança ela vai entendendo. Agora eu sou filho de Deus. Agora o Espírito Santo mora em mim. Agora eu tenho um compromisso com Jesus. Agora eu sou um discípulo de Jesus. É tudo né, nessa reunião de consolidação. Depois de que a criança aceitou Jesus. Eu falo, né, que nós somos bons em EBF. Mas a gente tem uma fraqueza muito grande em integrar crianças ao corpo de Cristo, né? Às vezes tem irmãos que falam assim para mim, eu fiz uma EBF, 200 crianças aceitou Jesus. Eu pergunto, quantas delas voltaram no próximo domingo? Entendeu? Então, nós somos muito bons, às vezes, em evangelizar, mas temos uma dificuldade muito grande de integrar crianças na comunidade de fé. E isso tudo se trabalha no discipulado também. Daí a criança passa da etapa 4, ela vai para a etapa 5, coloca lá. Ali tem a palavra perdão, mas nós trocamos agora, né, para o Espírito Santo. Então, é a doutrina do Espírito Santo. Olha os encontros. Quem é o Espírito Santo? Sou filho de Deus. Uma mudança interior, perdão, justificação, santificação, templo do Espírito Santo, produzindo fruto, o fruto do Espírito Santo. Então, na etapa 5, a criança vai aprender tudo sobre o Espírito Santo. E essas aulas, esses encontros, assim, são lindos demais, lindos demais. A gente lê, nesses encontros, a gente incentiva a criança a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Nós incentivamos as crianças a desenvolver os seus dons espirituais. Então, tudo se trabalha aqui na cor branca. A criança passou da etapa branca, ela vai para qual etapa? Coloca o próximo. Etapa verde, que significa crescimento. Deus deseja que cresçamos espiritualmente. Daí, olha as aulas. A prática da oração, a prática da leitura da palavra de Deus. Vamos aprender a jejuar? A gente trabalha sobre jejum para as crianças. E daí o outro encontro é indo para a casa do Senhor. Então, se os irmãos perceberem, na cor verde, nós trabalhamos os pilares da vida devocional da criança. Orar, ler a Bíblia, jejuar e congregar. Amém? A criança passou da etapa verde, ela vai para qual etapa? Coloca o próximo. Laranja. Palavra-chave é ministério. Deus me criou para um propósito. Com essa palavra-chave, servindo a Deus, eu sou igreja de Jesus, aprendendo sobre missões, eu sou um discípulo de Jesus. Depois de 7 meses estudando de forma sistemática a palavra de Deus, acontece uma coisa muito legal, coloca o próximo, que é a celebração das cores. O que é a celebração das cores? Coloca lá. É a formatura, com beca, com tudo. Tem todo um cerimonial de formatura. Porque nós acreditamos que as crianças terão outras formaturas. Amém? Mas elas nunca vão se esquecer, que a primeira formatura delas foi de discípulo de Jesus. Amém? Então, nós trabalhamos isso. Daí tem uma formatura, tem toda uma programação, a entrada dos símbolos, a declaração de fé. Daí tem, né? É muito lindo, muito lindo. Daí termina esse processo de 7 meses. Daí nós temos agora o segundo nível do discipulado infantil Encontro das Cores. É um outro nível. E aí não vai terminando. Porque daí nós cremos naquilo lá. Coloca o próximo. Nossas crianças não são discípulos em espera. Na verdade, elas são discípulos em treinamento. Amém? E que Deus possa levantar você lá na sua congregação, na sua igreja, com esse entendimento de trabalhar
né, o discipulado infantil, né? Que Deus possa, né, levar você a entender a importância de trabalhar o discipulado infantil. No discipulado infantil, nós trabalhamos, né, o professor ou o discipulador, ele precisa estar preparado em 3 áreas. Né? E aí eu quero falar isso para encerrar, porque já são 8:50, meu Deus do céu, né? Mas o discipulador, ele tem que estar preparado em 3 áreas. Ah, pastor, eu quero ser discipulador infantil, eu amei, né, esse projeto, eu amei. Mas quais são as áreas que o discipulador infantil precisa estar preparado para desenvolver o discipulado na sua congregação? Daí você pensa, né, num tripé. Aqui tem um tripé, né? 3 escoras. Cada parte dela aqui é uma escora que dá sustentabilidade a um tripé. Então, a primeira escora de todo discipulador do preparo é o preparo espiritual, amém? Você tem que se preparar espiritualmente. O segundo preparo é o preparo teológico. Porque você tem que estar preparado teologicamente. Mas o terceiro preparo é o preparo pedagógico. Você também tem que estar preparado pedagogicamente. Por quê? Porque eu posso pegar o melhor pastor aqui desta região. Ah, aquele lá sabe tudo de Bíblia. Ele é pós-doutorado em teologia. Daí eu pego esse pastor, ou esse irmão, que é pós-doutorado em teologia, e digo assim, ó, você vai lá ministrar uma aula para 30 crianças, e você vai explicar quem é Deus. E esse pastor vai lá só com teologia. Ele chega lá com Bíblia, com gravata, e da paz do Senhor, crianças, eu quero falar para vocês de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Só teologia. Se ele conseguir dar aula, no final da aula, as crianças vão perguntar se Deus é para beber ou se é para comer. Porque as crianças não vão entender, porque criança aprende diferente do adulto. Por isso que a importância de estar preparado teologicamente. Mas eu digo que nós precisamos estar profundamente preparados pedagogicamente, sem deixarmos de ser profundamente preparados teologicamente. Eu posso ser super criativo, sem deixar de ser bíblico. Eu posso usar todos os recursos pedagógicos que estão à minha disposição, só não posso como devo. Mas esse meu recurso pedagógico tem que ter uma intencionalidade de estar saturado de verdade bíblica. Então, há uma necessidade de estarmos preparados teologicamente e pedagogicamente. Como é que eu uso pedagogia com teologia? Vocês me suportam mais 10 minutos? Amém? Ainda faltam 8:45, né? Tá, quais são exemplos de teologia com pedagogia? Bom, isso aqui é um recurso pedagógico que eu posso usar dentro da teologia. Com esse recurso pedagógico eu falo sobre o quê? Sobre a eternidade, né? Sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém. Eu posso dizer que, ó, lá no céu nós vamos pisar em quê? Em ruas de ouro, né? É uma forma muito simples, tira um tule daqui de trás. Eu gosto de coisa muito simples, né? Isso aqui é pedagogia com teologia. Ah, eu posso dizer, ó, o Espírito Santo. Como que vai materializar o Espírito Santo? Eu posso usar a tipologia, dizendo que o Espírito Santo é como o quê? Uma pomba, né? Daí eu digo, ó, Espírito Santo, trabalho. Isso é teologia com pedagogia, né? Como que eu falo? Eu acho que vocês já viram o meu vídeo dos caninhos, né? Mas como é que eu falo de teologia usando, por exemplo, esses caninhos, né? Eu acho muito engraçado que eu acredito, de forma muito convicta, que tudo pode se transformar num recurso pedagógico para ensinar verdades eternas para as crianças. Eu acredito muito no sopro de Deus, o sopro criativo de Deus. Amém? Por isso que eu não concordo quando os líderes de crianças dizem assim, ah, eu não tenho criatividade, ah, eu não sou criativo, ah, não. Isso é totalmente errado. Né? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus criativo, Ele mora dentro de você, e é Ele que te inspira com ideias, com projetos. Pode ser que você não tenha habilidade. Eu, por exemplo, não tenho muita habilidade com recursos pedagógicos, mas eu não posso dizer que eu não sou criativo, porque o sopro criativo de Deus me sopra muitas ideias. E daí, como eu não tenho habilidade, mas eu tenho, né, não sou nenhum bobinho, né, eu vou naquela pessoa que passou 10 vezes pela fila da habilidade, e digo assim, eu tenho desejo de fazer isso. Deus falou no meu coração, tem como você fazer isso? E a pessoa que tem muita habilidade faz aquilo que você fica, uau, que tremendo, né?
Porque tem coisas que eu não sei que você sabe, tem coisas que você sabe que eu não sei, e nós nos completamos, amém, irmãos? A gente se completa, né? Deus falou para Moisés, faça o tabernáculo, mas não foi ele que fez, não. Deus disse que Deus levantou, capacitou pessoas que tinham destreza de mão para fazer as coisas. Então, o ministério é isso. E tudo que está à nossa volta pode, sim, ser um recurso pedagógico. Vamos lá. Eu estava fazendo uma limpeza lá na nossa sala do departamento infantil. De repente, eu vejo uma barraca no berçário, né? E eu disse, nossa, como essa barraca está velha, né? Preciso jogar fora. Quando eu estava jogando a barraca fora, eu vi esses caninhos. Esses caninhos olharam para mim, eu olhei para eles. Eu acho que você já teve essa experiência. Passando lá pela uma rua, vi uma caixa de papelão. Parece que aquela caixa de papelão olha para você, né? Você freia, precisa buscar. Seu marido, mais uma caixa, meu Deus. Onde é que tu vai botar mais uma caixa? Todo professor de criança é assim, né? Não vou jogar fora porque vai servir para alguma coisa. Assim sou eu. Para alguma coisa. E eu olhei para esses caninhos, né? E esses caninhos falaram comigo assim, vai servir para alguma coisa. E Deus me deu uma inspiração. Eu quero falar, né, usando, né, teologia com pedagogia. Pedagogia com teologia. Né? Deus, amém? Estão me ouvindo? Sim. Deus, né, criou o homem. Amém? Amém? Deus criou a mulher. Amém? Amém? Deus criou o homem e a mulher para que eles tivessem relacionamento com ele. E Deus, tinha relacionamento com o homem, Deus tinha relacionamento com a mulher. A Bíblia diz que Deus visitava o homem e a mulher todos os dias, porque ele queria ter relacionamento com ele. Mas, infelizmente, olha o que aconteceu. O pecado entrou nessa relação. E o pecado vai nos afastando de Deus. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. Mas Deus não quer ficar longe do homem, não. Ele teve um plano. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Jesus morreu na cruz. E a morte de Jesus na cruz conectou o homem outra vez com Deus. Nós conectados com Deus através de Jesus. Mas claro, enquanto nós estivermos aqui, nós pecamos. E cada vez que nós pecamos, nós somos desconectados de Deus. Mas cada vez que eu peço perdão para Deus, em nome de Jesus, Deus nos perdoa e nós somos completamente conectados com Deus através de Jesus. Deus e o homem, conectados pelo único mediador que é Jesus. Mas Deus nos ama tanto e tem um propósito tão lindo na nossa vida. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas também enviou o Espírito Santo, a Trindade divina, o fundamento da nossa fé. Se eu digo que eu tenho Deus e não preciso de Jesus, eu caio. Se eu digo que tenho Deus, e tenho Jesus, mas para que o Espírito Santo? Eu caio. Eu preciso, né, do amor de Deus, da graça, né, do Espírito Santo e também de Jesus. A Trindade divina, o fundamento da nossa fé. Amém? Amém. Agora que eu tenho, né, o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, eu preciso sair para todo mundo e contar sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. E eu pergunto nessa noite, quantas crianças aqui querem a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção do Espírito Santo? Levanta a mão. A Trindade divina, o fundamento da nossa fé. Amém? Eu ensinei doutrina da salvação, Trindade, né, tantas coisas só com, né, uma garrafa. Isso é teologia com pedagogia. Contação de história, né? Usando pedagogia, uma garrafa e uma corda, né? Um dia Deus falou com o homem, preste atenção, Deus falou com o homem, chamado Jonas. Deus também continua falando conosco. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão. E um dia, Deus falou com Jonas, dizendo, Jonas,
vai até Nínive pregar a palavra de Deus. E Jonas disse, não vou não, não vou. E Jonas, correu, olha as pernas de Jonas. Jonas correu para desobedecer a Deus. Mas Deus não gosta quando nós desobedecemos a Ele. Daí para resumir, né? Jonas quis fugir da presença de Deus, comprou uma passagem, entrou dentro de um barco e foi em direção a Tarsis. Olha o barco indo em direção a Tarsis. Mas, de repente, no meio da viagem, se levantou uma grande tempestade. Olha a tempestade, uma grande tempestade. E a Bíblia diz que o barco estava perecendo. De repente, lançaram sorte. A sorte caiu sobre Jonas. E Jonas foi lançado no grande mar. Olha Jonas dentro do mar, indo para um lado, para o outro. Tudo isso por causa da desobediência. E de repente, presta atenção, veio um grande peixe. Olha o grande peixe, engoliu Jonas, engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Ele ficou preso dentro do grande peixe. E lá dentro do grande peixe, ele pediu por misericórdia, reconheceu os seus pecados. Deus então tocou no grande peixe. Sabe o que aconteceu? Jonas foi solto. E Jonas então saiu correndo para fazer a vontade de Deus e pregar a palavra em Nínive. E eu pergunto, quantas crianças aqui querem correr para obedecer e cumprir a vontade de Deus? Levante a mão. Quantos querem saber o segredo da garrafa? Quem sabe o segredo da garrafa? Levante a mão. Quem sabe fica quietinha. Quem quer saber o segredo da garrafa? Para quem não sabe, R$10 por pessoa, pegue a ficha com o pastor. Estou brincando. Isso né? Um dia, quero contar a história para vocês de um menino. Um menino. Ele vinha todo domingo ao culto. Todo domingo ao culto. O nome dele era Lucas. Ele sentava com o papai, com a mamãe, no primeiro banco, levantava a mão, dava glória a Deus. Todo mundo olhava para Lucas no primeiro banco da igreja e dizia, que menino crente, olha como era o Lucas. Mas quando Lucas não estava na igreja, Lucas era terrível, Lucas falava palavrão, Lucas desobedecia os professores, Lucas fazia tanta coisa, mas na igreja, ele era uma bênção. Na igreja levantava a mão, dava glória a Deus, e todo mundo olhava para Lucas, sentava no primeiro banco e dizia, como eu queria que meu filho fosse que nem o Lucas. Mas quando Lucas saía da igreja, olhava para um lado, não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha pastor, Lucas era terrível, Lucas fazia bullying, Lucas fazia tanta coisa, ninguém sabia que Lucas era crente, fora da igreja. Mas na igreja, ele era uma bênção. Mas crianças, não tem como ser uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Isso não é bom. Isso é pecado. E o pecado é assim, o pecado vai nos aprofundando, a ponto do pecado virar a nossa cabeça. O pecado vira a nossa cabeça. E quando o pecado vira a nossa cabeça, olha o que acontece. Ele nos controla. Nós ficamos controlados pelo pecado. E Lucas era uma criança controlada pelo pecado. Ele não sabia como ele ia se livrar do pecado. Um dia, Lucas veio para o culto domingo à noite e o pastor começou a pregar sobre a história de Nicodemos. Que havia pessoas que eram uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja que precisavam nascer de novo. O Lucas disse, a professora esteve visitando o pastor. E o pastor começou a falar sobre a necessidade da conversão. Que filho de crente não é crente não. Que há uma necessidade de ser verdadeiro discípulo de Jesus. E que há uma necessidade de entregar o coração para Jesus. E o pastor pergunta, quem quer entregar o seu coração para Jesus? Lucas foi a primeira criança que foi lá na frente. Ninguém entendeu nada. E naquele momento ele chorou, pediu perdão, entregou seu coração para Jesus. Jesus tocou no pecado de Lucas, Jesus tocou no pecado dele. Olha o que aconteceu? Ele foi liberto do pecado. Hoje é o mesmo tanto na igreja, como em qualquer outro lugar. E eu pergunto, quantas crianças querem ser verdadeiros discípulos de Jesus? Levanta a mão. Quantas crianças querem saber o segredo da garrafa? R$20 agora, 2 histórias. É R$10 por... Estou brincando. Mas isto é teologia com pedagogia, né? Eu tenho uma outra, que eu não trouxe. Eu pinto a garrafinha de vermelho e
fala assim, ó, todos nós aqui, quando não conhecíamos Jesus, nós tínhamos uma vida, muito torta. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós éramos assim. Mas tem gente que às vezes quer conhecer Jesus, mas quer viver as coisas do mundo. Quer conhecer Jesus, mas quer continuar mentindo. Quer conhecer Jesus, mas quer continuar fazendo as coisas que Deus... Isso não é bom. Mas todos aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus, mergulham em Jesus. Mergulhar em Jesus é cumprir a palavra, orar, jejuar, congregar. E quando nós somos apaixonados por Jesus, Ele vira a nossa cabeça, não vira? Agora nós somos completamente apaixonados por Jesus. E quando nós somos completamente apaixonados por Jesus, nós estamos presos no amor de Jesus. E é tão lindo nós estarmos presos no amor de Jesus, que nós fizemos um propósito com Jesus. E nós somos completamente amarrados no amor de Jesus. E eu pergunto, quantas crianças aqui querem ser completamente amarrados no coração de Jesus? Levante a mão! Quem quer saber o segredo da garrafa, levante a mão. R$30 agora. Baixou bastante o número das mãos, né? Gente, não é mágica, não é nada. Sou crente batizado nas águas, participei da Santa Ceia, estou em plena comunhão com a minha igreja. É elemento surpresa, né? As crianças que sabem o que tem aqui na garrafa? Uma rolha, uma bolinha de papel alumínio, isopor. Quando a garrafa está assim, onde é que está a rolha? No fundo, lógico, né? Coloco a corda, tiro, coloco a corda, tiro. Quando eu viro a garrafa, o que acontece com a rolha? Ela desce. Eu puxo, fraquinho, porque eu não sou bobo nem nada, eu testo, travou, né? Travou. Não sou bobo, né? Eu solto delicadamente, dá esse resultado. Eu empurro a corda, onde é que a rolha vai? Prendeu, para baixo. Eu solto, entendeu? É muito legal. Mas não faça que nem uma irmã lá da minha região. Nós fomos numa capacitação, ensinamos ela. Ela não foi humilde nem nada, ela já levou uma garrafa de 600, enorme, que ela quis dar aquele impacto, né? Levou uma baita de uma garrafa. Ela pegou, não testou, soltou direto. Quando soltou direto, só passando assim pelo nariz do pastor. Bateu na parede, esparramou para tudo. Depois ela disse, o inimigo, irmã. Conta outra, né? Não foi inimigo, não. A irmã deixou de ser, né? Vigiar, não testou, jogou forte, dá nisso mesmo. Isso é teologia com pedagogia. Posso contar outra? Para encerrar mesmo? Quero contar para vocês a história, né? De uma pessoa que eu acredito que vocês conhecem muito. Uma pessoa que não veio de qualquer lugar, não. Ele veio do céu. E uma mulher ficou grávida dele. E ela ficou grávida, não foi de qualquer pessoa, não. Ela ficou grávida do Espírito Santo. E essa mulher é Maria. E dentro de Maria, ela estava gerando o Salvador do mundo. Ele, quando nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Numa manjedoura. Mas Deus tinha um propósito com ele. Mas um dia, quando ele estava grande, ele foi batizado, no Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba. E ele, presta atenção, ouviu uma voz vinda dos céus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu comprazo, a quem eu tenho muita alegria. E nós sabemos que essa pessoa era Deus falando com Depois do batismo, Jesus começou o seu ministério. E ele começou a pregar sobre o reino de Deus, em muitos lugares. Presta atenção. Jesus subia nos montes e falava sobre o reino de Deus. Jesus ia nas casas das pessoas, olha a casa, ia na casa das pessoas e falava sobre o reino de Deus. Jesus queria que todas as pessoas conhecessem o reino de Deus. Eu tenho certeza, se naquele tempo tivesse avião, Jesus sairia por todos os lugares anunciando o reino de Deus.
Mas Jesus veio com um propósito, levar a salvação para todas as famílias. Mas esse propósito, né, não poderia acontecer de qualquer outra coisa, não. Jesus, ele foi perseguido. A Bíblia diz que ele foi perseguido. Olha, pegaram Jesus, ele foi perseguido. E ele foi levado e conduzido para um lugar de muita dor, que foi a cruz. Jesus, ele veio para morrer na cruz. E quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele foi morto e sepultado. Olha a tumba de Jesus. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele ressuscitou. A tumba está vazia e ele subiu aos céus. Mas ele não vai ficar lá no céu, não. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos subir junto com ele. E sabe aonde que nós vamos reinar junto com Jesus? Presta atenção, criança. Olha onde nós vamos reinar junto com Jesus. Presta atenção. Nós vamos reinar lá no céu. Jesus sentado no seu trono, à direita do Deus Todo-Poderoso. E nós que seguimos a Jesus, um dia vamos morar com Ele para toda a eternidade. Amém? Isso é teologia com pedagogia. Amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus?